A recepcionista me olhou com desprezo, sem saber que sou dono da rede de hotéis. Eu, aos 36 anos, sou proprietário de uma cadeia hoteleira que expandi depois que meu pai me passou o negócio, quando eu tinha pouco mais de 20 anos. Ampliei os hotéis para outros estados, estrategicamente localizados próximos a rodovias e pontos turísticos. Tenho vários gerentes em diferentes estados que administram os hotéis, e eu os visito durante o ano. Recentemente, após o nascimento do meu filho mais novo, decidi levar minha família em uma viagem de férias pela estrada. Minha esposa e eu sempre preferimos dirigir a voar, já que ela sofre de ansiedade com aviões. Queria que ela relaxasse após a gravidez, então decidimos fazer uma viagem de carro até uma praia na Flórida, uma de nossas favoritas. A viagem foi longa, mas nos divertimos com nossos filhos e o recém-nascido, sem nos irritar. Planejei fazer paradas nos meus hotéis enquanto cruzávamos os estados, assim poderia passar tempo com minha família, e ao mesmo tempo, inspecionar os estabelecimentos, poupando-os nos meses seguintes. Após horas de estrada, decidi parar no meu hotel no Alabama e passar a noite. Chegamos lá às 15 horas e fomos até o balcão da recepção. A recepcionista levantou os olhos do computador. De imediato, notei sua expressão desinteressada ao nos ver. Pedi educadamente 2 quartos contíguos, com vista, se possível, tentando manter um tom alegre, apesar do cansaço da viagem. Sem tirar os olhos da tela, ela respondeu, com uma atitude ríspida. Você tem reserva? Não, não fiz reserva, admiti. Decidimos parar aqui por impulso, como parte da tradição das viagens de carro, disse, tentando aliviar o clima com um sorriso. A atitude dela não mudou. Ela soltou um longo suspiro e olhou para mim com desinteresse e irritação. Bem, sem uma reserva, não posso garantir nada especial. É alta temporada, você sabe. Eu concordei, me culpando por não ter planejado melhor, admitindo que ela estava certa. No entanto, ela balançou a cabeça e murmurou algo que não conseguia entender. Perguntei se havia algum problema. Ela pareceu surpresa com a minha pergunta, mas, em vez de se desculpar, endireitou-se e respondeu em tom defensivo. Temos muitos hóspedes. É difícil atender a todos sem uma reserva. Vocês aparecerem sem aviso é falta de consideração com quem trabalha aqui. Fiquei chocado com o que ouvi, mas mantive a calma e respondi que entendia. Disse que ela devia estar cansada por causa da alta temporada e que sabia que a falta de reserva foi um erro meu. Contudo, o tratamento que recebíamos, na frente da minha família, era inaceitável. Respirei fundo, tentando controlar a frustração. Não queria causar um escândalo, especialmente com minha família ao lado. Agradeço sua sinceridade, falei em tom moderado, e peço desculpas por qualquer inconveniente que nossa parada tenha causado. Perguntei se havia outros quartos disponíveis. Ela disse que só havia um quarto, sem vista e sem conexão com outro. Aceitei e paguei pela estadia. Ela entregou o cartão do quarto à minha esposa, que seguiu com as crianças, enquanto eu ficava para trás. Quando minha família se afastou, olhei novamente para a recepcionista, que ainda parecia desinteressada. Sabe, comecei, com voz calma, estou no ramo da hospitalidade há bastante tempo. Ela continuava olhando para o computador, me ignorando completamente. Não pude acreditar no que estava acontecendo. Já tinha chegado ao meu limite. Eu a encarei por um momento, sentindo a raiva se acumular no fundo do meu peito. Respirando fundo, resolvi me segurar. Não era o momento para perder a compostura. Afinal, minha família estava no quarto, e eu sabia que minha esposa não precisava de mais estresse, depois de tudo pelo que havia passado recentemente. Mas algo em mim queria reagir. Eu não estava apenas lidando com uma recepcionista grosseira, estava lidando com alguém que, ao que parecia, fazia questão de menosprezar as pessoas, mesmo sem saber quem elas eram. Você está certa. Não planejar uma reserva foi um erro meu, disse, em um tom controlado, mais firme. Mas você sabe, no setor de hospitalidade, a maneira como tratamos os outros é a nossa marca registrada. Ela levantou os olhos por um segundo, talvez percebendo que eu não era só mais um cliente qualquer. Mas, como se fosse um reflexo, voltou a olhar para a tela do computador, fingindo que minha presença não era relevante. Deixei o balcão e fui até o quarto, tentando me convencer de que eu deveria deixar isso para lá. A noite passou, e enquanto minha família dormia, eu não conseguia. Fiquei sentado na poltrona do quarto, refletindo. Eu tinha investido minha vida em criar uma rede de hotéis que preza pelo atendimento impecável. Como aquela mulher ousava tratar qualquer cliente daquela maneira, muito menos o dono de tudo aquilo?
pela manhã, decidi agir. Minha família estava animada para continuar a viagem, e minha esposa, sempre gentil, sugeriu que descêssemos para tomar o café da manhã oferecido pelo hotel. Descemos juntos, mas, antes de chegar ao restaurante, pedi que fossem à frente, dizendo que precisava resolver algo rápido. Voltei ao balcão. A recepcionista estava lá novamente, com a mesma expressão de desdém que exibia no dia anterior. Bom dia, comecei, mantendo um tom cortês. Ela nem sequer respondeu, apenas fez um leve movimento com a cabeça, como quem tinha ouvido. Gostaria de falar com o gerente, disse, agora mais sério. Ela levantou os olhos e cruzou os braços. Ele não está no momento. Qualquer coisa que precisar, pode falar comigo. Eu sorri. Não de felicidade, mas de ironia. Você tem certeza disso? Perguntei. Porque acho que o gerente ficaria muito interessado em saber como seus clientes estão sendo tratados. Ela franziu o rosto, mas não respondeu. Sentindo que era hora de revelar minha posição, tirei meu cartão de visita do bolso e o coloquei sobre o balcão, deslizando até ela. Sou o proprietário deste hotel e de toda a rede. Acho que agora você pode reconsiderar o que acabou de dizer. O olhar dela mudou imediatamente. Sua postura relaxada deu lugar a uma tensão visível. Ela pegou o cartão, leu o nome e me olhou, pálida. Senhor, eu não sabia, começou, mas eu a interrompi. Claro que não sabia. Mas é exatamente por isso que estou aqui. Por que você não deveria precisar saber quem eu sou para tratar as pessoas com respeito? O gerente foi chamado às pressas. Ele, diferente da recepcionista, era um homem profissional, visivelmente preocupado com a situação. Após uma longa conversa na sala de administração, expliquei o que havia acontecido e deixei claro que não queria que aquilo fosse ignorado. Era uma questão de princípios. Eu queria que todos os funcionários entendessem que o respeito era a base da nossa marca. O gerente garantiu que a situação seria tratada, e antes de sair, fiz questão de deixar claro que voltaria. Deixei o hotel sentindo que havia tomado uma atitude certa, mas, ao mesmo tempo, algo me incomodava. Eu sabia que aquela recepcionista não era a única. Quem sabe quantas pessoas como ela estavam prejudicando a experiência dos nossos hóspedes? Enquanto seguíamos viagem, a ideia começou a se formar na minha cabeça. Eu precisava fazer algo mais do que apenas lidar com um acidente isolado. Talvez fosse hora de fazer uma auditoria surpresa em outros hotéis da rede. Se aquela era a realidade de um dos meus estabelecimentos, o que poderia estar acontecendo nos outros? E se, na verdade, o problema fosse maior do que eu imaginava? Essa questão ficou martelando na minha mente durante todo o trajeto, enquanto eu olhava pela janela, vendo as paisagens mudarem. Quando finalmente chegamos à praia, minha esposa estava feliz, meus filhos corriam pela areia, mas eu ainda não conseguia relaxar. Já estava decidido, assim que terminássemos a viagem, começaria um processo rigoroso de investigação em cada hotel que possuo. Eu sabia que isso poderia trazer muitas revelações desagradáveis, mas era necessário. Afinal, cada cliente que entrava em um dos meus hotéis deveria ser tratado como alguém especial, e eu não descansaria até ter certeza de que isso estava acontecendo. Nos dias seguintes da viagem, tentei me concentrar na minha família. Estávamos em um dos nossos lugares favoritos, cercados por uma natureza exuberante e pelo som relaxante das ondas. Eu me esforcei para sorrir e curtir cada momento, especialmente porque sabia que minha esposa precisava de mim ali, presente. No entanto, sempre que olhava para os meus filhos brincando na areia, a preocupação voltava à minha mente como uma maré que se recusa a recuar. Quando finalmente retornamos para casa, não perdi tempo. Assim que as malas foram guardadas e as crianças voltaram à rotina, peguei meu telefone e comecei a traçar meu plano. Liguei para meu assistente pessoal e pedi para organizar visitas surpresa a todos os hotéis da rede. Não queria alertar ninguém sobre minha intenção, pois precisava ver com meus próprios olhos como os clientes estavam sendo tratados. Meu objetivo era identificar problemas e corrigi-los, garantindo que o atendimento fosse digno da reputação que eu havia construído com tanto esforço. A primeira parada foi em um hotel no Texas. Cheguei sem avisar, como um cliente qualquer. Na recepção, fui atendido por um rapaz educado, mas visivelmente despreparado. Parecia nervoso, cometia erros básicos, e quando perguntei sobre o serviço de quarto, ele respondeu que não sabia bem como funcionava aquilo. Respirei fundo, agradeci e subi para o quarto. Lá, encontrei toalhas sujas no banheiro e uma televisão que não ligava. Aquilo era inaceitável. Tomei nota de cada detalhe, e no dia seguinte, chamei o gerente.
Expliquei o que observei, mostrei minhas anotações e deixei claro que não aceitava menos do que a excelência. Ele ficou constrangido e prometeu melhorar, mas eu sabia que só palavras não bastavam. Eu precisaria acompanhar de perto. Continuei minha jornada, visitando hotéis na Geórgia, na Carolina do Norte e na Louisiana. Em cada lugar, identifiquei falhas, desde funcionários desmotivados até problemas na limpeza e na manutenção. Era como se a qualidade estivesse se perdendo à medida que a empresa crescia, e isso me frustrava profundamente. Em uma das últimas visitas, no Tennessee, presenciei algo que me deixou particularmente irritado. Um cliente reclamou que havia encontrado uma barata no quarto, e a recepcionista apenas deu de ombros, como se aquilo fosse um detalhe insignificante. Intervi imediatamente, como um cliente indignado, e pedi para falar com o responsável. Quando me apresentei, o gerente ficou pálido e pediu desculpas repetidas vezes. Eu o escutei, mas deixei claro que aquele tipo de descaso não era aceitável. Depois dessas experiências, decidi que precisaria de uma mudança mais profunda. Eu não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas poderia implementar um programa de treinamento intensivo para toda a equipe, com foco no atendimento ao cliente, na empatia e na solução de problemas. Além disso, determinei que haveria auditorias regulares e premiações para os funcionários que se destacassem. Enviei uma carta para todos os hotéis, explicando que a cultura da empresa precisava ser resgatada e fortalecida. Disse que o cliente não é apenas alguém que paga uma diária, ele é o coração do negócio, e deve ser tratado como alguém especial, independentemente do seu status ou da roupa que veste. Reflete bastante sobre o que havia acontecido com aquela recepcionista no Alabama. Talvez ela estivesse apenas exausta ou mal orientada, mas isso não a isentava da responsabilidade. Eu sabia que precisava dar o exemplo. Afinal, a cultura de uma empresa vem de cima, e eu não estava disposto a deixar que o desrespeito se enraizasse na minha marca. Nos meses seguintes, voltei a visitar os hotéis, agora com um olhar mais atento e confiante. Comecei a ver mudanças, funcionários mais sorridentes, ambientes mais acolhedores, e clientes que saíam satisfeitos. Não era perfeito, mas era um progresso. E naquele momento, tive certeza de que estava no caminho certo para transformar a rede de hotéis no que eu sempre sonhei, um lugar onde todos se sintam bem-vindos, respeitados e importantes. Com o tempo, percebi que a mudança na cultura da empresa não poderia depender apenas de mim. Era preciso empoderar os gerentes, capacitar os funcionários, e principalmente, criar um ambiente onde todos se sentissem valorizados. Passei a investir em programas de desenvolvimento pessoal, oferecendo treinamentos que iam além do simples atendimento ao cliente. Incluímos módulos de inteligência emocional, comunicação eficaz e até mesmo gestão de conflitos. Organizei encontros periódicos com os líderes de cada unidade. Nessas reuniões, eu escutava atentamente suas dificuldades, compartilhava minhas expectativas e reforçava que o sucesso da empresa dependia da dedicação de todos. Lembro de um momento marcante durante uma dessas conversas. Um gerente da Flórida me contou, emocionado, que havia implementado um programa de reconhecimento para seus funcionários e que, desde então, o clima no hotel havia mudado completamente. Aquilo me deu uma esperança renovada de que estávamos no caminho certo. Porém, nem tudo foram flores. Ainda tive que lidar com algumas situações desafiadoras. Em uma ocasião, recebi uma carta de um hóspede reclamando que, ao fazer check-in em uma de nossas unidades, foi tratado de maneira rude e até discriminatória. Aquilo me abalou profundamente. Convidei o cliente para uma reunião virtual, pedi desculpas pessoalmente e garanti que aquilo não refletia os valores da empresa. Além disso, tomei providências imediatas, incluindo a demissão do funcionário envolvido e o reforço de treinamentos em diversidade e inclusão em todas as unidades. Era doloroso ter que tomar decisões tão duras, mas eu sabia que era necessário para preservar a essência do que eu acreditava ser o propósito da nossa marca. Nesse período, também percebi que minha relação com a família havia mudado. Depois de todas as viagens e do foco intenso no trabalho, comecei a reservar mais tempo para minha esposa e meus filhos. Organizei pequenos almoços em casa, brincadeiras no quintal e até noites de cinema em família. Queria mostrar a eles que, apesar dos desafios, eles eram minha prioridade. Às vezes, a minha esposa me olhava com um sorriso discreto, como se dissesse, eu sabia que você conseguiria. Isso me dava forças para continuar. Com o tempo, os resultados começaram a aparecer de forma concreta. As avaliações online melhoraram, o índice de satisfação dos hóspedes subiu, e até mesmo os funcionários pareciam mais engajados.
Em uma das reuniões anuais, quando reuni toda a equipe para celebrar as conquistas do ano, olhei para aquela sala cheia e senti um orgulho imenso. Sabia que cada sorriso ali era fruto de um esforço conjunto, de um compromisso genuíno com a qualidade e com o respeito. No fim daquele ano, recebi uma ligação inesperada de um dos maiores sites de viagens do mundo. Eles queriam destacar nossa rede de hotéis em uma matéria sobre empresas que transformaram sua cultura de atendimento. Fiquei sem palavras. Era a confirmação de que todo o trabalho duro havia valido a pena. Ainda hoje, sempre que entro em um dos meus hotéis, faço questão de conversar com os funcionários, cumprimentar os hóspedes e observar os pequenos detalhes. Não sou apenas o dono da empresa, sou o guardião de uma ideia, de um propósito. E acima de tudo, sou alguém que aprendeu, muitas vezes do jeito mais difícil, que o sucesso só é verdadeiro quando construído com respeito, dedicação e um compromisso inabalável com o bem-estar das pessoas.